Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje, vamos começar a falar da história da Terra Santa. E portanto não vai ser só num vídeo, nós vamos falar isto em vários vídeos e vamos falar da história daquele lugar, dos povos que lá viveram, desde o início da história da Bíblia até aos dias de hoje. Bom, esta é uma história muito grande. Nós estamos a falar de um período que passa os 3.500 anos sobre o que aconteceu naquele espaço. E, portanto, e depois também é uma história que não é exclusiva só dos católicos, é uma história também dos judeus, uma história dos muçulmanos, não é uma história de paz, está bem? E uma coisa muito importante que eu tenho que explicar aqui no início deste vídeo é que cada um pode contar esta história de várias maneiras. Ou seja, naturalmente que um judeu e um muçulmano tem pormenores dessa história que é diferente, e digamos, a linha que eu vou seguir é a linha cronológica do que está na Bíblia, no início, está bem? Bom, nós vamos dividir, portanto, todo este tema basicamente em 3 vídeos, é isso que queremos. Então, no primeiro vídeo eu vou falar desde Abraão até ao momento do rei David. Portanto, nós estamos a falar desde 1800 a.C. até ao ano 1000 a.C. Depois, no segundo vídeo, nós vamos tentar falar desde o rei David até 1948, já depois de Jesus. Portanto, há uma parte que está centrada na história da Bíblia, mas depois nós iremos deixar a história da Bíblia, serão factos históricos que nós conhecemos. Está bem? E depois, num terceiro vídeo, eu vou dedicar só ao Estado de Israel, que é desde 1948 até aos dias de hoje. E, obviamente, vamos falar um bocadinho também do problema palestiniano, como é que se vive, digamos, naquela terra hoje em dia e a tensão que lá existe, está bem? Isto para vocês perceberem que quando nós, eventualmente, visitamos aqueles espaços, naturalmente, que há zonas ou locais que não é fácil de visitar, ou é difícil de lá ir, fruto ainda desta tensão. Mas vai ser mais ou menos assim, em 3 vídeos que nós vamos falar desta história da Bíblia. Olha, nestes vídeos eu não vou ter por objetivo grandes reflexões pessoais, ou seja, o que eu vou falar é de história e é um bocadinho para o vosso conhecimento geral, está bem? Portanto, não vou estar a fazer uma grande reflexão pessoal. Bom, em primeiro lugar, a geografia do espaço. Na realidade, a Terra Santa é realmente uma terra muito pequenina. Ou seja, se nós estamos aqui em Portugal, se quisermos fazer uma comparação, hoje aquele Israel será talvez mais ou menos metade de Portugal, está bem? Mas há aqui realmente uma coisa impressionante, que é uma espécie de um elemento sedutor. Portanto, foi uma terra sempre que sofreu muitas guerras, muitas conquistas, muitas reconquistas, e é um bocadinho engraçado como é que um pedaço de terra tão pequeno consegue criar uma tensão quase que ao nível mundial. Portanto, muita gente com poder sempre quis tomar conta daquele bocado de terra. Muito engraçado isso. Então vamos lá contar esta história, está bem? Então a história começa na realidade no livro do Gênesis, mas no livro do Gênesis nós sabemos que temos logo no início a história de Adão e Eva, depois temos a história dos filhos, o Caim e Abel. Há depois, salta um bocadinho para a história do Noé, a história do dilúvio, temos a história da Torre de Babel e depois, finalmente, aparece, digamos, uma parte em que fala da descendência desde Noé
até Abraão. E na realidade, com Abraão, nós começamos a falar realmente de factos históricos. O que é que eu quero dizer com isto? Que até Abraão, tudo aquilo que nós conhecemos no Gênesis, nós estamos a falar de uma história simbólica, eu diria quase mitológica, uma espécie de um mito, uma mitologia do nascimento deste povo. Mas quando começamos a falar da figura de Abraão, então nós já estamos a falar de uma pessoa que historicamente existiu, de locais que estão na Bíblia que existiram e que hoje podemos comprovar cientificamente. Chamamento de Abraão. Bom, na Bíblia, esta figura de Abraão fala constantemente com Deus, é muito engraçado. Aliás, aparece até uma figura chamada Melquisedeque, e nós hoje sabemos que esta figura, para interpretar Abraão, na prática é como se Abraão estivesse a falar com Deus, mas o grande chamamento de Deus é ele sair da sua terra, Ur na Caldeia, que fica hoje no Iraque, e ir para uma terra fértil, onde havia leite, onde havia mel, é assim que se fala na Bíblia. E Abraão, então, sai de Ur da Caldeia. Mas ele não vem logo para esta zona que é hoje Israel, que na altura se chamava Canaã. Ele primeiro vai para o norte, onde hoje nós temos a Turquia. Sabemos que os pais de Abraão morrem na Turquia, e depois da morte dos pais de Abraão, Abraão desce para o sul e vai se instalar, digamos, nesta terra chamada Canaã. Uma coisa que sabemos, ele não vem sozinho. Ele traz escravos, traz rebanhos, inclusive vem com o seu sobrinho, o Lot, e, portanto, nós não estamos propriamente a falar de uma pessoa que era um pobrezinho. Ou seja, em todas as histórias de Abraão, nós temos alguns momentos, inclusive ele criou um pequeno exército, combate, algumas batalhas. Portanto, nós estamos a falar de uma pessoa que tinha posses, dizendo assim rapidamente, era uma pessoa rica, está bem? E, portanto, ele caminhava de terra em terra e vai chegar então a esta terra de Canaã, onde ele se vai fixar e vai nascer aqui, digamos, começa a nascer aqui, digamos, a história de Abraão. Importante, no início, o nome dele. Portanto, hoje nós dizemos Abraão, com 2 As, mas no início a palavra dele, o nome dele era só Abrão, só tinha um A. E isso quer dizer o pai de muitos, é isso que quer dizer a palavra Abraão. E Deus, numa conversa com ele, a determinada altura diz: o teu nome vai mudar para Abraão, e que quer dizer apenas o grande pai. E a partir daí nós chamamos Abraão. Agora, Abraão vem para esta terra Canaã com base numa promessa que Deus lhe fez. E a promessa é que de Abraão iria sair uma descendência muito numerosa. A Bíblia diz tão numerosa que maior que as estrelas da noite ou que os grãos da areia. Era praticamente impossível de contar. Então, Abraão vem, só que tem um problema. Ele tem uma mulher, que é Sara. Abraão já tem alguma idade e Sara não tem filhos. E Abraão começa-se a questionar: como é que eu vou dar origem a uma descendência sem ter filhos? Então Sara, a mulher, sabendo que não podia ter filhos, vai-lhe oferecer uma escrava egípcia chamada Agar para Abraão ter um filho. É importante perceber isso. Na época isso era normal acontecer, porque o importante era, quando Abraão morresse, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele possuía, ter um herdeiro, passar para alguém. Mas, no entanto, Abraão vai ter esse filho, chamado Ismael. O problema que acontece é que ele recebe uma visita de presos estranhos e que lhe dizem: não, a tua descendência não vai vir de Ismael. A tua descendência vai vir diretamente de Sara. Sara até se ri: eu já estou velha, como é que eu vou ter filhos? Mas, na realidade, a promessa é que eles iriam passar daí a 1 ano e Sara já teria um filho. E, na realidade, isso vai acontecer. E de Sara vai sair o filho Isaac. E começa aqui um pequeno problema, que é: Sara começa a ter ciúmes de Agar e Ismael, porque tecnicamente quem é que era o herdeiro? Sempre o filho mais velho. E o filho mais velho era Ismael. Só que Isaac era o filho verdadeiro de Abraão. Nasceu da relação entre os dois. Então Sara começa a pressionar Abraão para expulsar Ismael e Agar, digamos, do território de onde viviam, para ele não vir a ser o herdeiro. E na realidade Abraão vai fazer isso, fala com Deus, Deus diz para ele não se preocupar,
que vai proteger Agar e Ismael, mas começa aqui já uma divisão, porque daqui vai nascer duas grandes religiões. Ou seja, o que é que acontece aqui? Para os judeus, o verdadeiro herdeiro é Isaac, e portanto eles vão fundamentar toda a história do povo hebreu e judaica com a figura do Isaac. Mas para os muçulmanos, o verdadeiro herdeiro é Ismael, e portanto é daí que vai nascer o islamismo. E portanto os muçulmanos dizem que o pai Abraão deixou a sua herança a Ismael. E começa aqui o primeiro conflito, ou seja, no fundo teve 2 filhos e na prática parece que ainda hoje não se entendem lá muito bem. O grande momento em que Abraão se torna o grande pai da fé. Deus faz um pedido muito esquisito a Abraão. Pede para ele subir a um monte, esse monte chama-se Moriá, e pede para sacrificar o filho Isaac. Isto é um problema, então. Se ele vai ser o herdeiro e vai dar origem à minha descendência, como é que Deus me pede para eu sacrificar o meu próprio filho? Abraão, apesar de pôr esta questão, não hesita e pega no filho e sobe ao monte Moriá. Inclusive o próprio filho Isaac até pergunta ao pai, então a gente vai fazer um sacrifício a Deus, então mas onde é que está a ovelha? Onde é que está, onde é que está o animal que a gente vai matar? E Abraão diz ao filho, olha, não te preocupes que Deus há de arranjar qualquer coisa. E na realidade, quando eles chegam ao cimo do monte, Abraão monta o altar e ata o próprio filho e está disposto a sacrificar o próprio filho. E é nesse momento que o anjo intervém e diz, para Abraão, na realidade tu, como é que a gente há de dizer, tu ultrapassaste o limite da fé em Deus, ou seja, tu mostraste realmente que acreditas naquilo que Deus te promete. Portanto, Deus não quer que mates o teu próprio filho. E aparece uma ovelha que, na realidade, eles vão sacrificar a Deus. E, portanto, esta história é aquilo que transforma Abraão no grande pai da fé que nós hoje falamos. Agora, onde é que fica este Monte Moriá? Precisamente onde hoje é a cidade de Jerusalém. Ou seja, aquele monte onde hoje nós vemos nas fotografias aquela cúpula dourada, essa mesquita está exatamente em cima dessa pedra, chamada Pedra de Moriá. E foi nesse monte que Abraão tentou sacrificar o seu filho. Atenção, Jerusalém não existe, aquilo é completamente isolado. Aqui o problema que se põe entre os muçulmanos e os judeus é que eles contam exatamente a mesma história, ou seja, Abraão subiu àquele monte, Abraão leva o seu filho, para os judeus Isaac, para os muçulmanos Ismael, ou seja, o monte é o mesmo, a pedra é a mesma, a história é a mesma, só mudam os intervenientes. Então vocês começam agora a perceber a guerra que existe por aquele espaço hoje em Israel e em Jerusalém. Portanto, eles não querem ceder de maneira nenhuma para um lado ou para o outro aquele espaço onde está hoje a mesquita da Cúpula Dourada. Agora vamos seguir a história da Bíblia. Portanto, Abraão morreu e o seu filho Isaac vai crescer e vai casar com uma mulher chamada Rebeca. E vai ter 2 filhos, o Esaú e o Jacob. Tradicionalmente, o primeiro a nascer seria o herdeiro. Só que o problema é que os 2 são gêmeos. E Isaac, na sua vida, sempre pensou que Esaú seria o herdeiro. Só que Rebeca percebe que Esaú não tem as características de Jacob e sabe que vai ser em Jacob que se vai transformar este povo e esta descendência numerosa de Abraão. E então acontece uma história muito engraçada. O pai, Isaac, já estava velho, já não via bem, já estava praticamente cego, e manda o Esaú ir à caça e trazer, o resultado dessa caça para abençoar e torná-lo herdeiro. E quando Esaú vai, a mãe, Rebeca, apanha um animal, trata o animal, chama o Jacob e diz assim, olha, eu fiz aqui umas luvas peludas para imitar as mãos do teu irmão, que era peludo, e tu leva esta comida ao teu pai para que ele te abençoe. E Isaac, como não vê, ainda pede as mãos
de Jacó, mas como vê que tinha pelo, portanto eram umas luvas, acaba por abençoar a Jacó como o futuro herdeiro, digamos, de Abraão e da descendência de Abraão. Uma coisa, só curiosidade, é a partir daqui que nasce esta tradição, que na realidade o segundo, no caso de uma mulher que tenha 2 gêmeos, o segundo a nascer é o mais velho. Portanto, esta história é engraçada, mas o importante é saber que vai ser a partir de Jacó que vai nascer esta descendência da Bíblia. Agora aparece a figura de Jacó. E com Jacó nós vamos começar a ouvir nomes mais familiares, nomes que nós hoje usamos. E portanto, o que é que acontece com Jacó? Em toda a história de Jacó há uma história muito conhecida com ele, que é o primeiro é um sonho em que ele sobe uma escadaria até ao céu. Hoje nós sabemos quando é que esses textos foram escritos e essas escadas representam os anos em que o povo hebreu esteve no exílio da Babilónia, tá bem? E o número das escadas é isso. E depois tem um segundo momento em que ele luta com um anjo. E a luta, no fundo, há quem diga que é com um anjo, há quem interprete que é uma luta direta com Deus. Eles lutam a noite toda, mas Deus não consegue derrotar Jacó. E na realidade é-lhe atribuído no final dessa batalha, dessa luta, pela primeira vez nasce o nome de Israel. E a palavra Israel significa isso mesmo, aquele que lutou com Deus. Agora, a história de Jacó, enfim, aquilo parece quase uma espécie de um romance na Bíblia. Na realidade, quando Jacó cresce, ele procura uma mulher para casar e é indicado para ir ter com o seu tio, um senhor chamado Labão, e ele vai até à terra onde ele vivia e antes de conhecer o tio, antes de ver o tio, ele na fonte encontra uma mulher de nome Raquel. E ele na realidade fica apaixonado e quando ele descobre que ele é filho de Labão, ele imediatamente pede a mão de Raquel em casamento. E na realidade o tio aceita, só que o tio vai enganá-lo. Ou seja, no dia do casamento, o Labão pôs a filha mais velha, a Lia, em vez de Raquel. E no momento em que ele chega à noite e destapa a noiva, ele percebe que foi enganado. E vai ter com o Labão e diz, mas porquê é que me enganaste? E o tio diz, olha, nós temos uma tradição que é, por norma, a filha mais nova não pode casar antes da mais velha. E se tu quiseres casar com a Raquel, tu tens de ficar 7 anos ao meu serviço. Então, Jacó vai ficar a viver em casa de Labão durante 7 anos, casado com Lia, e só ao fim de 7 anos ele finalmente pôde casar com a Raquel. Agora, nesses 7 anos em que Jacó viveu com Lia, ele na realidade vai ter os primeiros filhos, vai ter 4 filhos. Depois a Lia vai morrer e ele vai ficar com a Raquel, só que a Raquel vivia um bocadinho um problema parecido com o de Sara, a mulher de Abraão, que era não conseguir engravidar. E a Raquel vai fazer a mesma coisa, vai-lhe oferecer uma escrava para que, digamos, ele tivesse filhos como se fossem de Raquel. Portanto, já estamos a perceber que isto eram tradições locais. E daí ele vai ter várias escravas e Jacó vai ter um total já de 10 filhos. Eu ainda não disse os nomes, mas depois vai acontecer que destes nomes dos filhos de Jacó vão nascer as famosas 12 tribos de Israel. No entanto, Jacó não tem um filho de Raquel. Até que, a determinada altura, Raquel fica grávida e vai nascer o José. E que vai ser o filho especial de Jacó, mas que, sem querer, vai criar ali uma guerra com os irmãos. Ok, estamos numa época que, por norma, o filho mais velho, peço desculpa, é o filho herdeiro. Só que aqui começa a acontecer um problema. José é o filho, digamos, da mulher que Jacó amava, de Raquel. E, portanto, Jacó vai começar a ter um tratamento muito especial com José. Na realidade, o José até tinha uma roupa especial, ouvimos a história do casaco dourado. Supostamente os irmãos trabalhavam durante o dia, o José eventualmente estava muito tempo com o pai. E o que vai acontecer? Os irmãos começam a ter inveja. Os irmãos começam a perceber que
o futuro herdeiro da família se começa a inclinar para o José. Inclusive o José tem uma coisa muito engraçada que são os sonhos, não é? Há vários filmes sobre isso. O José é o rei dos sonhos. E o que é que acontecia nos sonhos do José? No fundo, José tinha um sonho e conseguia não só interpretar os sonhos, como também o que ele sonhava acabava por se tornar realidade. E há um sonho que ele tem, que ele diz à família que sonhou que todo como escravo. Mas no início ele faz as tarefas de escravo, mas este chefe Potifar começa a perceber que o José, ou porque sabia ler, ou porque já sabia escrever, tem alguma coisa de especial. E na realidade eles quase que se vão tornar como amigos, ou seja, não deixa de ser escravo, mas um escravo mais amigo. Só que acontece depois uma história que é a mulher deste Potifar tenta seduzir o José, ou seja, quer dormir com ele, e o José não quer, digamos, não quer trair a confiança do seu chefe Potifar e não aceita dormir com a mulher, e a mulher, digamos, acusa-o ao marido, conta uma história diferente, e José vai acabar por parar na prisão. Na prisão, ele vai lá conhecer dois prisioneiros e vai acontecer outra vez a história dos sonhos. E eles os dois vão ter um sonho. E o José diz: olha, podem-me contar os sonhos que eu sei o que é que eles significam. E então, cada um conta o seu sonho e o José diz a eles: olha, o teu sonho significa que daqui a 3 dias o faraó te vai libertar. Mas o sonho do outro significa que daqui a 3 dias o faraó te vai condenar. E na realidade isso vai acontecer. E, obviamente, que a pessoa que sobreviveu num daqueles sonhos vai ficar ao serviço do faraó. E o que vai acontecer a seguir é muito simples, ou seja, o faraó vai ter um sonho, mas ninguém conseguia explicar ao faraó o que é que o sonho significava. E aquela pessoa que tinha estado na prisão diz ao faraó: olha, eu conheci na prisão um rapaz que sabe interpretar os sonhos, ele interpretou o meu. Se quiseres, podes chamá-lo e ele é capaz de te ajudar a interpretar o teu sonho. Então José é levado à frente à presença do faraó. E o faraó conta-lhe 2 sonhos, que na prática são o mesmo. Há um sonho em que aparece 7 vacas boas e depois aparecem 7 vacas doentes, e as vacas doentes acabam por comer as 7 vacas boas e fica tudo destruído. E depois também há os 7 grãos de trigo, no fundo, que abafam, os 7 grãos de trigo maus abafam 7 trigos bons e nada serve para comer. E José faz a interpretação do sonho e diz-lhe: olha, isso significa uma coisa muito simples, que durante 7 anos vai haver muita comida, os campos vão produzir muito alimento, mas depois vão vir 7 anos de fome e que, se não estiveres preparado, o Egito pode não sobreviver. E aí o faraó pergunta ao José: então isso pode ser evitado? E o José responde: podes. Ou seja, se durante os 7 anos de muita comida tu guardares, depois vais ter comida para distribuir nos 7 anos de fome. E o faraó tem uma ideia luminosa, que é: ok, eu vou aceitar a interpretação do teu sonho, mas eu vou-te dar a responsabilidade de executares este sonho. Ou seja, durante 7 anos tu vais ficar responsável por reunir o máximo de comida possível, e durante os 7 anos de fome tu vais ficar responsável por distribuir a comida ao povo. E reparem, de repente, o José, um simples prisioneiro, torna-se praticamente o rei do Egito. Ou seja, só o faraó tinha mais poder que o próprio José em todo o Egito. Então, o sonho do faraó vai mesmo acontecer. Portanto, durante 7 anos houve muita comida, o José faz esse papel de guardar uma grande parte desses cereais, sobretudo, mas depois vêm os 7 anos de fome. O problema é que esses 7 anos, essa fome não aconteceu só no Egito, ela atingiu também a terra de Canaã, onde vivia Jacó e a sua família. E eles ouviram falar que no Egito havia comida. Então Jacó manda os filhos ao Egito para irem comprar comida. E o problema é que quando eles chegam lá, José reconhece-os. A primeira atitude de José é vingar. Nós somos 12. 10 estamos aqui e em casa está o nosso pai mais o nosso irmão mais novo.
E aí o José pensa, mas o irmão mais novo sou eu. E então o José pensa imediatamente que eles estão a mentir. E há uma coisa que ele vai fazer, é assim, vai mandar prender o Simeão, um dos irmãos, e diz, então olha, vamos fazer uma coisa, vocês vão buscar esse irmão mais novo, e eu até lá vou prender este. Se vocês estiverem a falar a verdade, vocês podem levar a comida que quiserem. Se não, não levam nada. E então eles regressam a casa trigo para levarem, mas num dos sacos, precisamente no saco do Benjamim, e quando eles começam a destapar os sacos, eles veem no saco do Benjamim está lá uma taça de ouro. E eles começam a ficar, mas porquê é que fizeste isso? E o Benjamim, não, eu não fiz nada, alguém meteu isto aqui. E o José pega no Benjamim e diz, vou fazer dele meu escravo, uma vez que vocês não cumpriram a vossa palavra, vocês são os ladrões. E os irmãos têm uma atitude completamente diferente. O que é que José percebe? Percebe que os irmãos, antes a ele, queriam se vingar, mas perante o outro irmão, o Benjamim, eles já não se queriam vingar, eles queriam, qualquer um deles oferecer. E José percebeu uma coisa, apesar dos irmãos terem sido maus para eles, os irmãos tinham mudado, os irmãos protegiam o irmão mais novo. E é aí que José baixa a capa, baixa a sua armadura e diz, esse irmão que vocês perderam há muito tempo, sou eu e estou na vossa presença. E o que é que José vai fazer aí? Vai perdoar aos irmãos e até vai tomar a decisão. Uma vez que nós estamos num período complicado de fome, todos vocês pegam no vosso pai, pegam nas vossas famílias e vêm todos viver para o Egito. E é aqui que nasce a história do povo hebreu no Egito. No fundo, durante muito tempo, a família saiu de Canaã e vai viver no Egito. Bom, agora na Bíblia aparece aqui um salto no tempo muito grande, ou seja, quando a família, digamos, do Jacó chega ao Egito, nós não estamos a falar de um povo, quando muito estamos a falar de uma tribo, e vai crescer ali no Egito. E de repente ela salta para a história de Moisés, e nós aí já estamos a falar de um povo. Aliás, a palavra que aparece é a palavra hebreu, o povo hebreu. A palavra hebreu vem, digamos, do seu pai, Abraão. E o que é que acontece? Muito provavelmente aqui num espaço de 300 a 400 anos, aquela família desenvolveu-se no Egito e a determinada altura um faraó, que nunca ouviu falar desta história do José ou da importância do José no Egito, vai transformar aquele povo em escravos. E, portanto, vai nascer aí a história do Moisés. Bem, agora nasce a figura do Moisés. Eu vou ser honesto, portanto, Moisés, hoje, segundo a história, é o maior enigma da Bíblia. E eu depois farei um vídeo só sobre esse tema, para tentar explicar esse enigma. Mas o importante é seguir agora a história da Bíblia. E o que é que acontece? O faraó, com medo que os escravos aumentassem de número e se tornassem mais numerosos que os próprios egípcios, vai decretar a morte das crianças masculinas dos escravos. E, portanto, o que aconteceu ali num período foi que todas as famílias dos escravos, dos hebreus, que tivessem filhos homens, eram mortos, logo à nascença. Bom, nós sabemos que isso é uma medida para não deixar o povo aumentar, portanto, as senhoras quando chegavam a uma certa idade não tinham com quem casar, e também obviamente era uma medida para que o povo não se revoltasse, portanto, não tendo homens não tinha força para enfrentar, por exemplo, um exército ou fazer uma revolta. E aparece esta figura de Moisés, em que a mãe dele, chamava-se Jacobete, fica grávida, nasce, e sabendo desta lei, com medo de ver o filho morrer às mãos de um soldado, mete-o num cesto e lança pelo rio Nilo abaixo. O que vai acontecer é que, nessa altura, está uma princesa, digamos, uma sobrinha da rainha, que está a tomar banho no rio, e o cesto passa por ela. E ela, quando manda recolher o cesto, vê que é uma criança, sabe que obviamente é um filho, uma escrava, mas vai ter pena e vai acabar por adotar aquela criança. Então Moisés vai nascer no meio da corte do faraó e até à fase adulta ele vai pensar que na realidade não é um hebreu, mas que é, digamos, um príncipe do Egito, digamos assim. Até que a determinada altura ele encontra Miriam e o seu irmão Arão
e eles lhe diziam a verdade. E ele começa a duvidar, no início ele não acredita, mas ele começa a perceber que se calhar a sua raiz não é egípcia, mas sim hebraica, e há uma altura em que ele vê um soldado a castigar um escravo, e ele se revolta com aquela situação e ataca e sem querer mata o soldado. E então ele sabe que cometeu um crime perante a lei egípcia, e o que ele vai fazer é fugir para o deserto. Depois ele no deserto vai chegar até uma tribo, a tribo de Madian, cujo seu chefe principal se chamava-se Jetro, vai acabar por viver ali, vai viver como pastor e vai conhecer a sua mulher, a Séfora, com quem vai casar, e aí no deserto, ao pé do Monte Sinai, ele vai ter aquele momento da sarça ardente em que Deus fala com Moisés e diz: eu quero que tu regresses ao Egito para libertar o meu povo. Então Moisés regressa ao Egito e vai acontecer a famosa história das 10 pragas. Ele pede ao faraó para libertar o povo, o faraó não atende, e então cai uma, cai duas, até 9 pragas. E o faraó nunca deixou o povo sair. E então acontece a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que eu já falei noutro vídeo, e à 10ª praga, uma vez que morreu o filho do próprio faraó, o faraó vai acabar por desistir e eles vão conseguir sair da terra do Egito, sair da escravatura. E esse momento é aquilo que nós hoje chamamos a Páscoa. Então eles saem, o faraó ainda se arrepende e vai atrás do Moisés, e o Moisés, tem que fazer a travessia do Mar Vermelho. Nós conhecemos isso até de muitos filmes, uma história épica, e obviamente que quando eles conseguem atravessar o Mar Vermelho, eles finalmente se libertam da escravatura do Egito. Agora aqui eles vão viver no deserto. A regra é muito simples, o Moisés sabia que o faraó a qualquer momento podia mandar o seu exército atrás do povo, então eles não vão seguir uma rota direta até à terra de Canaã, até Israel, hoje a Terra Santa. Eles vão virar para o deserto e vão viver no deserto 40 anos. E nesses 40 anos vão acontecer algumas histórias que vão começar a dar origem àquilo que nós hoje conhecemos como a história do povo hebreu. E, por exemplo, aparece aqui no Monte Sinai os 10 mandamentos, em que, segundo a história, Deus escreveu numas tábuas os 10 mandamentos. Na prática, esses 10 mandamentos vão ser a base legal de organização de um povo. E, quando o Moisés desce ao acampamento, ele manda construir uma arca onde vão ser guardadas essas tábuas dos 10 mandamentos e que nós conhecemos na história como a Arca da Aliança. Então eles vão andar pelo deserto, vai acontecer a história do maná, do deserto, até que, a determinada altura, o próprio Moisés começa a duvidar se realmente algum dia eles vão chegar à Terra Prometida. E então, essa dúvida do Moisés vai fazer com que Deus o castigue e diz: olha, tu vais ver a Terra Prometida, mas não vais entrar nela. E, inclusive, ainda hoje, quando nós vamos à Terra Santa, essa tradição, nós dizemos que está no Monte Nebo, ou seja, esse monte onde a gente vê toda a planície da Terra Santa, mas o Moisés morreu no alto desse Monte Nebo, que fica hoje na Jordânia. E, portanto, mas no fundo o povo vai andar 40 anos no deserto. Aliás, é desses 40 anos no deserto que nós hoje temos a tradição da Quaresma. E reparem que a Quaresma e essa coisa dos 40 dias não é uma coisa exclusiva dos cristãos. Os cristãos é a Quaresma, os judeus 40 dias antes da Páscoa fazem um período de reflexão. Reparem que o próprio Ramadão muçulmano são 40 dias. E nasce aí também essa tradição, e então finalmente o povo vai conseguir entrar na Terra Prometida. Chegada à Terra Prometida. Agora temos aqui um problema. Foi uma conquista ou foi uma ocupação? Na realidade nós sabemos que já lá viviam pessoas, a Terra nunca ficou propriamente deserta. Então, nós temos 2 livros na Bíblia que falam de 2 maneiras diferentes. Temos o livro do Josué e o livro dos Juízes. O que é que cada um diz? O livro do Josué fala de batalhas, ou seja, o Josué ficou a comandar o povo depois da morte de depois da morte de Moisés,
E ele vai fazer uma espécie de conquista. Daí até temos a famosa batalha da conquista da cidade de Jericó. Mas o livro dos Juízes não fala propriamente de uma conquista, fala de acordos, de compromissos, ou seja, eles foram negociando com as pessoas que já lá viviam o que podiam ocupar, o que não podiam ocupar. Por exemplo, um dos sítios que eles não ocuparam foi, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que na altura já existia. Então, o povo vai ocupar parte destas terras. E aquilo que eles vão fazer, eles vão se dividir por tribos. E aparecem então as famosas 12 tribos de Israel. Na realidade não são 12 territórios, são 11. Cada uma delas vai ter o nome dos filhos de Jacó, sendo que há 2 tribos que não têm o nome dos filhos de Jacó, são os netos, que são os filhos de José. Ou seja, o José teve 2 filhos, o Efraim e o Manassés. E devido à sua importância, José vai dar origem a 2 tribos e por isso não existe a tribo de José. E havia uma tribo, que era a tribo de Levi, essa não tinha território. Ou seja, a tribo de Levi vai ser como que os padres daquela época, eram sacerdotes, portanto eles podiam andar pelos 11 territórios das outras tribos e eram acolhidos, portanto a sua função não era territorial, era uma função espiritual. Agora nós temos que pensar o que é na realidade o povo hebreu. O povo hebreu são estas 12 tribos que vivem neste território chamado hoje Terra Santa, chamamos a Palestina, que esses nomes ainda não existiam na época. Agora vamos ter que perceber aqui uma coisa. Era um bocado de terra muito importante estrategicamente. E eles vão começar a sentir uma grande insegurança, porque na realidade cada um deles vai ter uma função específica em função do local que vai habitar. Portanto, uns eram agricultores, outros eram pastores, só que aquele território é uma zona ainda hoje de passagem, quer militar, quer comercial. Portanto, quem vem do Egito, se quiser atacar a zona da Turquia, tem que passar por ali, para ir para a zona da Síria, a zona do Iraque, e digamos, a Terra Santa fica ali no meio, mesmo no meio. Era praticamente impossível ir para um lado e para o outro sem passar por ali. E o povo começa a perceber uma grande insegurança. Portanto, eles eram muitas vezes atacados, muitas vezes não queriam propriamente atacá-los a eles, mas quem controlasse aquilo, quer militarmente, quer comercialmente, aquilo era muito importante. E a determinada altura vai começar a nascer no povo esta ideia de nós temos que ter aqui uma base de segurança, nós temos que ter um rei, alguém que nos defenda e alguém que nos proteja. Então, segundo a Bíblia, nós estamos a falar aqui de uma época que é chamada época dos juízes. Agora, quem são estes juízes? Olhem, estes juízes, no fundo, são os profetas. Muitos deles foram os profetas. O profeta Samuel, por exemplo, o profeta Natã. Mas quem são estas personagens? A função deles não é, digamos, a segurança do povo. A função deles é espiritual, ou seja, que o povo se mantenha unido a uma aliança com Deus. Então, o povo começa a exigir ter um rei. Então vai ser o profeta Samuel que vai ter a função de escolher o primeiro rei de Israel. E reparem que ele vai escolher uma personagem chamada Saul, da tribo de Benjamim. Lembrem-se, o filho mais novo de Jacó. Bom, este rei Saul vai organizar o povo, vai tentar juntar as 12 tribos à volta dele. No início ele vai conseguir controlar um bocadinho a segurança do espaço. Naquela época os grandes inimigos dos hebreus eram os filisteus, que viviam junto ao mar Mediterrâneo, mas ele não vai governar totalmente bem e a determinada altura até o próprio Samuel percebeu que foi cometido um erro, ou seja, a figura do rei Saul não era a figura, ou não vai ser a figura que vai unir o povo todo. Então, depois do erro da escolha de Saul, o mesmo profeta, o profeta Samuel, vai ser enviado por Deus à tribo de Benjamim, a uma cidade chamada Belém, para escolher um novo rei. E então nós já começamos aqui a falar, digamos, de uma certa ligação com a história de Jesus, que nós conhecemos. Portanto, em Belém havia uma família cujo pai se chamava Jessé, e ele tinha vários filhos, e o Samuel diz para ele apresentar os filhos todos, porque um deles iria ser ungido como rei.
Na realidade, o Jessé apresenta-os todos, menos o David. O David estava no campo a tomar conta das ovelhas. E o Samuel ainda é tentado por algum dos filhos, que ele reconhecia que eram bonitos, provavelmente mereciam a escolha de Deus, mas Deus diz: não, Samuel, não te deixes levar pela imagem ou pelas aparências, ele não está aí. E quando Samuel diz a Jessé: tens mais algum filho? Sim, mas esse não é pequenino, está lá fora a tomar conta das ovelhas. Chama-o. E assim que Samuel vê o David, ele percebe: é este que vai ser o futuro rei de Israel. Agora, afinal de contas, quem vai ser esta figura David? Bom, nós quando olhamos para as histórias da Bíblia é um bocadinho difícil perceber quem é este David. Portanto, nós temos um David pastor, quando é escolhido está a tomar conta das ovelhas. Nós temos, por exemplo, um David cantor, portanto, ele depois vai ir para a corte porque sabia tocar a lira e, digamos, cantar para acalmar o rei Saul. E também vamos ouvir falar de um David guerreiro, e nasce aqui a famosa história do David e Golias. Portanto, o Golias fazia parte do exército filisteu e os filisteus atacaram Israel. E então o rei Saul manda o exército, mas naquela altura isso acontecia, eles combinam uma batalha entre os dois melhores soldados de cada exército. E quem ganhasse a batalha, no fundo, ou quem ganhasse aquele combate, ganhava a batalha. E eles põem o Golias, só que ele era tão forte, tão grande, que ninguém do exército israelita se arriscou a enfrentar o Golias. E o David, que está por perto, quando percebe que estão todos cheios de medo, ele chega-se ao pé do rei Saul e diz: mas qual é o problema? Eu não tenho medo, se quiseres, manda-me a mim, que eu vou combater o Golias. Então acontece a famosa história da batalha entre o David e o Golias. Na realidade, o Golias começa a gozar: mas vocês mandam-me para mim uma criança. E o David não vai de modas, pega em algumas pedras, porque ele era pastor, afugentava os animais com as pedras, e os animais selvagens, e então pega numa pedra, dá-lhe uma pedrada na testa. O Golias, coitado, cai desamparado, e quando fica no chão, então o David, com a espada do próprio Golias, corta-lhe a cabeça. E o que é que acontece aqui? O David, de repente, de uma criança, torna-se um herói nacional. E de tal maneira importante que o próprio Saul ficou com receio, ficou com medo, porque as pessoas começaram a dizer, havia a famosa frase: Saul matou 1000, David matou 10.000. E portanto o David começa a ser um problema para o rei Saul. Inclusive o rei Saul tentou assassiná-lo, tentou matá-lo. E o David foge. Aliás, o David tem uma atitude muito engraçada, que é, enquanto o rei Saul viveu, ele nunca o atacou. Porque o David reconhecia o rei Saul como um ungido de Deus, portanto não ia tomar o papel dele assim, sem mais nem menos. Agora acontece que quando o David foge do rei Saul, ele monta um exército. Portanto, nós já não estamos a falar de um David pastor, nem de um David cantor, nós estamos já a falar de um David estratégico e guerreiro. Então vai acontecer o seguinte: como é que David vai chegar a rei? Na realidade, o Saul, numa batalha contra os filisteus, ele e o seu filho, que era o herdeiro, chamava-se Jonas, que era muito amigo de David, morrem nessa batalha. E obviamente, naturalmente, o povo olha para a figura de David, olha para a história do Golias e obviamente vai perceber que ele é uma personagem que pode, digamos, comandar o povo de Israel. Agora, o David vai chegar a rei, mas o David vai ter duas decisões importantíssimas que o Saul não conseguiu. O rei Saul quis tentar unir as 12 tribos, só que ele, por exemplo, não criou uma capital, ou melhor, a cidade onde ele vivia era a cidade da tribo dele, e isso criou muitas invejas e ciúmes nas outras 12 tribos. Então as tribos nunca se entenderam verdadeiramente, e o David vai pensar nisso e vai dizer assim: não, eu nasci em Belém, mas Belém não vai ser a capital do reino. E David vai conquistar a cidade de Jerusalém e vai dizer: esta vai ser a futura capital do reino de Israel. E com este gesto, escolhendo uma cidade completamente imparcial, que não dizia nada ao povo hebreu, todas as 12 tribos vão se juntar à volta do rei David.
E o rei David vai conseguir, na realidade, organizar o povo, juntar as 12 tribos, todos no mesmo objetivo. Então, com este rei, nós pela primeira vez temos claramente a identidade de uma nação. Ou seja, aquelas 12 tribos não vivem separadas, elas começam-se a juntar e a viver para o mesmo objetivo. Há uma coisa que o David ainda tenta fazer, que é tenta construir um templo, mas ele já vai deixar essa ordem ao seu filho Salomão. Mas, digamos, o mais importante do rei David foi cidade de Jerusalém, uma cidade imparcial, capital do reino de Israel. E outra coisa que ele fez é, ele organizou muito bem o seu exército, e com o rei David, praticamente ninguém à volta, nem os egípcios, nem os sírios, nem os persas, nem lá de cima da Turquia, ousaram atacar aquela Terra Santa. Portanto, eles conseguiram controlar perfeitamente a segurança no território. Então nós temos aqui a primeira grande parte da história do povo hebreu, ou seja, Abraão dá origem a esta história, mas David, hoje David é uma figura importantíssima para os judeus. Porque é que o David fez? O David, pela primeira vez, lhes deu autonomia e uma identidade como nação. E, digamos, conseguiu um território, aliás, no tempo do rei David, aquilo que era o reino de David é maior do que hoje é o Estado de Israel. Portanto, para eles, David é aquele símbolo de que algum dia nós gostaríamos de ter um território como teve o rei David, em que éramos autónomos, ninguém nos atacava e nós sabíamos nos defender. Portanto, com esta parte do rei David, nós terminamos este primeiro vídeo e esta primeira parte, digamos, da história do povo hebreu. E bom, eu espero que tenham gostado desta explicação da história do povo de Israel, desde Abraão até David. Nós no próximo vídeo iremos começar a partir de David até aos dias de hoje, sobretudo até 1948, aliás. E pronto, eu espero que tenham gostado. E cá nos vamos ver num próximo vídeo, tá bom? E já sabem, não se esqueçam de pôr aí um sininho, subscrever o canal, é sempre bom, partilharem. E pronto, até ao próximo vídeo e tudo bom para vocês.